E falamos agora a respeito da semeadura da soja e vamos trazer vários estados. Começa o destaque pelo estado de São Paulo, que tem uma ligeira alta na área de produção e que vem atrasado, claro, também por conta das chuvas que chegaram tarde. A reportagem é de Gustavo D'Angelo. Em São Paulo, o plantio, que normalmente já estaria avançado nesta época, está atrasado. As principais causas são as más condições climáticas e a falta de chuvas no período ideal para o preparo do solo. A falta de chuva, aliada às variações climáticas observadas nos últimos meses, tem dificultado o planejamento dos agricultores paulistas. Atrasos na semeadura significam que as plantas podem ter menos tempo para se desenvolver adequadamente, aumentando o risco de queda na produtividade. Estamos no meio de uma semeadura, da nova safra de grãos, a safra 24 e 25, uma safra marcada por inúmeros desafios, desafios na parte financeira, concessões de crédito, desafios climáticos e agronômicos. Uma safra que a gente vem de um dos anos mais secos nas principais regiões produtoras do país e que isso vem demonstrando no atraso do plantio. O Brasil era para estar aí com cerca de 50% da área plantada e esse número ainda não atingiu os 40%. E no estado de São Paulo não é diferente, a gente ainda também não atingiu essa marca de 50%, que está muito aquém dos dados históricos do estado. A gente sabe que atraso no plantio é sinônimo de diminuição de potencial produtivo, Esse atraso tem deixado muitos produtores preocupados, como é o caso do Thomas Rocco, que também é presidente do Sindicato Rural da Alta Noroeste. Aqui na fazenda dele, na região de Araçatuba, o plantio ainda não foi concluído, o que aumenta o risco de prejuízos ao longo da safra. Nós estamos atrasados na nossa janela, não olhando só para esse ano, mas historicamente. Isso aí preocupa porque a gente tem que semear uma cultura da soja dentro de uma janela que ela é favorável, mas também a gente tem que olhar para a segunda safra. Então, quando a gente olha para um plantio de sorgo, para um plantio de milho, que são safras aí mais interessantes para o produtor de cereal, ela está já bem fora da janela. E aí o produtor fica preocupado porque ele está plantando hoje, mas lá na frente vai atrasar. Aqui nessa propriedade que nós estamos, aqui em Guararapes, a gente já estava geralmente com uns 80% dessa área plantada. Então a gente já estava fechando a janela dentro do período ideal, mas esse ano as chuvas não vieram. Então a gente passou outubro inteiro com chuvas irregulares, com pancadas aí, chuvas de manga que a gente chama, isoladas aí em um canto ou outro. Foi possível fazer a dessecação, então nós estamos aguardando as chuvas para fazer a semeadura nessas áreas de sequeiro. Mas tem produtor da nossa região que ainda nem a soja conseguiu dessecar aquela palhada para preparar para a próxima cultura. Hoje a gente ainda tem 60% da área para plantar, então isso mostra o tamanho do atraso que nós estamos, mas a expectativa é que os próximos dias possam trazer chuvas boas que possam fazer com que a gente tenha uma boa semeadura de soja e pensar somente nessa cultura e não na próxima lá da frente. Com o retorno das chuvas em algumas regiões de São Paulo, as atividades de plantio foram retomadas, mas o ritmo ainda depende de como o clima vai se comportar daqui para frente. O que a gente tem visto até agora são plantios satisfatórios, atrasado, mas com germinação satisfatória. Então vamos ver como essas chuvas vão caminhar, se a gente consegue tirar o atraso aí nas próximas semanas, se essa condição boa de plantio continua, para que a gente tenha uma safra. Esse ano está tão complexo que até as áreas de irrigação a gente atrasou, porque a gente estava com temperaturas muito altas, isso aí assusta qualquer produtor rural na hora de entrar e semear, mesmo que você esteja ainda falando de uma área irrigada. E para quando a gente olha no sequeiro, está atrasado também. Então a expectativa é que a gente possa ter boas chuvas, para que a gente possa ter um bom plantio e ainda assim dentro de uma janela agronômica que é favorável para a cultura. Segundo a AproSoja São Paulo, não são esperados grandes aumentos em produtividade, que foi afetada por condições climáticas e financeiras desfavoráveis. Ainda assim, o setor mantém expectativas de uma boa colheita. A gente não acredita em aumento de área, muito por conta das margens deprimidas que a cultura da soja tem apresentado nesse último ano e muito por conta também da restrição ao crédito. A gente tem visto o quanto a seca e os baixos preços do ano passado
influenciaram, e isso vem sendo sentido até hoje nos produtores, né? Então, a gente tem um fator positivo que é um estabelecimento dessas lavouras, em contrapartida, a questão financeira e o atraso no plantio vindo como uma questão negativa que com certeza refletirá em menores níveis de investimento. Ainda assim, se o clima ajudar, a gente acredita numa safra aí acima dos 160 milhões de toneladas de grãos, né? Agora, os produtores estão atentos ao clima e torcendo para conseguir concluir a semeadura, porque só assim a safra de soja deve ganhar força. Hoje, aqui na fazenda, para mitigar risco, a gente costuma fazer essas travas de preço, então não foi diferente dos outros anos, nós travamos esse preço, então a gente já conseguiu ter o nosso custo travado para não correr risco, são riscos que não estão na nossa mão, mas quando a gente olha para a nossa região, os produtores eles estão muito assustados, preocupados e judiados aí de 2 safras basicamente ruins, então ele está machucado e está com medo. Então os contratos ainda não avançaram, a expectativa é que com o retorno das chuvas e um bom plantio na região, o produtor possa ficar mais animado a travar seus insumos e travar o seu custo aí para essa safra de soja. Para os produtores que ainda não fecharam, tentar aproveitar essas oportunidades que tiver daqui até o final do ano para travar custos, né, se proteger de alguma forma e realmente ir acompanhando o mercado dia a dia e rezar para que esse clima continue ajudando e que a gente consiga, com produtividade, né, atenuar os desafios dessa safra. De Guararapes, São Paulo, Gustavo D'Angelo.